Uma coisa eu tenho certeza: todos nós queremos criar uma vida bem-sucedida, onde realização, prazer e significado caminham juntos. Independente do que seja sucesso para você, esse é um impulso natural do ser humano. Essa busca por felicidade, por prosperidade. Só que esse desafio está mais difícil por uma razão muito simples. Nos últimos 20 anos, o mundo mudou e mudou muito. E em todas as áreas. E isso tem um impacto enorme nesse jogo da vida que a gente vive. Porque o jogo é o mesmo, mas poucos perceberam que as regras mudaram. Então, meu objetivo nesses próximos minutos é te mostrar o que mudou, quais os impactos diretos que isso tem na sua vida e o que você deve fazer para assimilar essas novas regras do jogo e jogar esse jogo como um profissional, criando a vida que para você vale a pena ser vivida. Eu sou o Bruno Hou, cofundador do Moporã, uma escola online que cria experiências de transformação. E eu também sou criador do método Crie Seu Caminho, uma mentoria que te guia passo a passo para que você faça as mudanças na sua vida para viver com mais prazer, realização e significado, de uma forma segura e acelerada. Um método que já transformou a vida de mais de 1000 pessoas em seus 6 anos de aplicação. E a nossa história começa com o exército americano lá na década de 90. Nessa época, a área de inteligência do exército americano fez um estudo para tentar prever e explicar o que seria o século XXI. E para sintetizar esse estudo de uma forma fácil de entender o que seria esse novo mundo que estava surgindo, que estava nascendo, eles criaram um acrônimo que se chama VUCA, V-U-C-A, que significa em português volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Essas são as 4 palavras que o exército americano decidiu usar para definir o que viria a ser o século XXI. E eles acertaram em cheio, na mosca. É exatamente esse o contexto que a gente vive hoje. Tudo acontece muito rápido. Tudo muda de forma muito rápida e de forma volátil. Essa velocidade de mudança gera uma baixa capacidade de previsibilidade e muita incerteza em horizontes de longo prazo. Hoje, o mundo está totalmente conectado em tempo real. A gente tem acesso a tudo que a humanidade já produziu a só alguns cliques e isso torna os ambientes extremamente complexos. E, finalmente, ambiguidade. O certo e o errado, o bom e o mal, nunca estiveram tão nebulosos e misturados. Como a gente tem acesso a tudo, a transparência está cada vez mais radical e a gente começa a ver uma realidade menos maquineísta, menos manipulada e mais composta por alternativas imperfeitas, onde a gente tem que buscar os prós e os contras e muitas vezes mudar a nossa escolha ou opinião quando surgem novos fatos, novos dados que a gente não tinha quando a gente tomou a decisão. O certo e o errado estão difusos. E o ponto é o seguinte: quanto mais a gente estiver conectado uns com os outros, quanto mais rápidas foram as mudanças e inovações tecnológicas e quanto maior for o volume e mais rápido o nosso acesso a informações, mais essa realidade VUCA tende a se intensificar. Não tem volta. E esse mundo é completamente diferente do mundo dos seus pais, dos seus avós, e é um mundo inédito, uma realidade nunca vivida por nenhuma geração. Vamos fazer um exercício rápido, pensa aqui comigo. Pega a geração do seu avô e olha a quantidade de palavras e expressões que não existiam quando seu avô tinha a sua idade. Palavras e expressões que surgiram nos últimos 20 anos e que mostram esse lado VUCA no seu dia a dia. Redes sociais, aquecimento global, home office, nomadismo digital, YouTube, internet, inclusão digital, Wi-Fi, freela, smartphone, iFood, Uber, Airbnb, apps, fake news, spam, algoritmo, podcast, Netflix, Twitch, hack, wiki, mock, trollagem, emoji, sabático, propósito de vida, felicidade no trabalho, qualidade de vida, equilíbrio de vida, militância, ativismo, politicamente correto, trans e cisgênero, heteronormativo, machismo estrutural, racismo estrutural, representatividade, WhatsApp. E a lista vai em frente. Acho que deu para pegar. Dá para sentir o mundo VUCA que a gente vive só com essas palavras.
tudo muda, tudo se transforma de uma forma muito acelerada, imprevisível e com múltiplas direções. Mas e aí, viver esse mundo VUCA é bom ou é ruim? É muito bom, traz muitas oportunidades, mas também traz novos desafios. E esse aqui é o ponto fundamental da nossa conversa. Para aproveitar todas as oportunidades que esse mundo tem para te oferecer, você precisa ter clareza dos desafios e reaprender as regras do jogo. Porque você foi criado e educado para viver um mundo pré-VUCA. Você foi educado e ensinado por pessoas que viveram o mundo pré-VUCA. E aquelas fórmulas que hoje definem o seu modelo mental, aquelas regras que te ensinaram, que te levariam para o sucesso, para a realização, elas simplesmente não funcionam mais. Ou você aprende e incorpora um novo jeito de pensar e agir, ou você não só deixa de aproveitar as oportunidades do mundo VUCA, como você sofre todas as consequências de viver esse novo mundo a partir de regras antigas e desatualizadas. Mesmo jogo, novas regras. Se você não reaprender a jogar o jogo com as novas regras, é muito difícil ser bem-sucedido nesse jogo. E quais são as oportunidades que o século XXI traz que nunca tivemos acesso antes na história da humanidade? Hoje a gente tem opções para criar um estilo de vida que se molda ao nosso jeito, a quem nós somos e como a gente quer viver a nossa vida. E a gente tem a possibilidade de fazer isso de uma forma que nenhuma outra geração jamais sonhou. Se você tivesse nascido na Idade Média e seu pai fosse ferreiro, você seria ferreiro também. Se ele fosse padeiro, você também seria padeiro. Se você fosse mulher, você não teria nem opção. Você teria que casar, ter filhos e cuidar da casa. E aí a gente foi de geração a geração ampliando algumas caixinhas de possibilidades profissionais, algumas caixinhas de possibilidades de estilo de vida, de forma lenta, mas progressiva. E hoje a gente explodiu essa realidade de entender a vida como um processo criativo. Todo ano surgem novas profissões possíveis, o acesso à educação online gratuita ou de baixo custo cresce que nem PG, a gente tem mais mobilidade geográfica, a gente tem novas formas e modelos de trabalho, novas formas de vender o nosso trabalho, de fazer parcerias, enfim, uma infinidade de possibilidades, escolhas, oportunidades que é algo inédito e que a gente deve aprender a usar ao nosso favor, para a gente poder criar uma vida com a nossa cara, com o nosso jeito e nos que permita ter prazer e realização. Criar a vida de um jeito que faça a jornada valer a pena para a gente, sem ficar preso a moldes ou padrões, e sim ser o autor da nossa trajetória. Olha aqui o meu caso, eu sou empreendedor, eu criei uma empresa online, Moporã, eu vivo como nômade digital, eu já viajei pelo Brasil de motorhome, eu já conheci 28 países, eu faço os meus horários, a minha rotina e eu consigo ter um padrão de vida que para mim tá legal. Eu me sinto autor da minha vida, eu me sinto sentado no assento do piloto do meu avião e eu crio ativamente todo dia essa realidade que para mim vale a pena viver. Eu uso os meus talentos, eu entrego valor para o mundo, eu faço o que eu gosto e eu sinto que eu estou sempre crescendo e melhorando como ser humano. É isso que o século XXI tem de melhor para oferecer para a gente. O século XXI ele pode ser definido como o século da autorrealização, onde atingir esse estado de autorrealização está acessível de uma forma inédita. Mas como eu disse, para aproveitar isso, a gente precisa entender como lidar com os desafios que esse século XXI também traz. E quais são esses desafios do século XXI? Quais são esses desafios da nossa geração, inéditos na história da humanidade, e que se a gente não domar esses desafios, eles nos engolem sem a gente nem perceber? Uma característica de todo o processo de evolução sistêmica é que o novo sistema, que é mais complexo que o anterior, ele traz soluções para problemas do sistema anterior e traz também novas possibilidades, mas ele também cria novos problemas. Por exemplo, se você pensar em todas as possibilidades que a produção em escala trouxe para a gente, é incrível, né? Tu pensa em todos os produtos, serviços que a gente tem acesso hoje e que a geração pré-revolução industrial nem imaginava ter acesso a isso um dia. Mas agora a gente tem novos problemas. Poluição, aquecimento global,
Isso antes não existia. Então, toda essa riqueza de possibilidades e caminhos que a nossa geração criou, ela também traz consigo um novo problema. Um problema que é só nosso e das gerações futuras. Um problema que os nossos avós não viveram, nem os nossos pais, e que cabe a gente resolver se a gente quiser de fato aproveitar o que a gente criou. Quando a gente se depara com um cenário de múltiplas escolhas, múltiplas possibilidades, é natural, é normal e até esperado que aconteça uma dessas duas coisas, ou as duas coisas. Primeiro, a gente fica paralisado na frente de tantas escolhas. Você já teve essa experiência de chegar, por exemplo, lá na sorveteria que tem 50 sabores de sorvete e você fica ali paralisado meia hora tentando escolher um, provando um atrás do outro e você não consegue escolher o sorvete que você quer. E aí depois que você escolhe, vem um segundo sentimento. Você come o sorvete que você escolheu arduamente e aí você fica pensando: será que eu devia ter escolhido outro sabor? Talvez aquele de mascarpone. Eu acho que eu teria gostado mais. Já aconteceu isso com você? Isso que eu expliquei aqui tem um nome. Se chama paradoxo da escolha. E esse termo foi cunhado pelo psicólogo Barry Schwartz, que aponta esse efeito psicológico que a nossa geração do hiperestímulo, da hiperinformação, da hiperconexão vive hoje, diante de tantas escolhas e possibilidades que vão ali do shampoo que você vai usar até a carreira profissional que você vai seguir. A gente ou fica paralisado diante de tantas escolhas, ou depois que a gente escolhe, a gente fica frustrado e ansioso, porque ao escolher uma opção, você deixou outras 240 de fora e você fica pensando se realmente fez a melhor escolha dentro daquelas 241 possibilidades que você tinha. Esse é o desafio moderno. Nunca fomos tão massacrados por estímulos e escolhas. Ansiedade, confusão mental, comparação excessiva, paralisia para agir, baixa autoestima, baixo poder pessoal, frustração pelas suas escolhas, depressão. Todos esses termos têm caracterizado a nossa geração e são reflexos desse excesso de escolhas e estímulos que a gente vive. Ter escolhas e opções é bom? É ótimo, é sensacional. Como eu já falei, essa é a melhor era da humanidade para criar um estilo de vida onde realização, significado e prazer andam juntos. Mas essa maravilha também pode ser, e em geral tem sido, o nosso maior desafio, o fruto de maior infelicidade e ansiedade. O paradoxo da escolha. E o paradoxo da escolha tem cura? Tem sim. A cura para aprender a lidar com essa nossa realidade de múltiplas possibilidades é o autoconhecimento. A sua capacidade de se fortalecer internamente, de criar essa armadura de proteção desses múltiplos estímulos externos. Entender quem você é de verdade, eliminar a programação parental e os condicionamentos sociais, reconhecer as suas motivações mais profundas, ganhar discernimento sobre o que vai te trazer mais realização a partir de uma clareza do que faz sentido para você a partir do seu eu mais verdadeiro. Então guarda isso que é muito importante. Quanto maior o leque de opções e oportunidades, maior deve ser a sua capacidade de escolha e seleção. E essa capacidade de escolha e seleção é reflexo de um maior conhecimento e domínio de si mesmo. Agora, como o autoconhecimento elimina o paradoxo da escolha? Primeiro, ajudando a reduzir a quantidade de escolhas. Quando você sabe quem você é, você ganha clareza de como você quer agir. Você ganha foco para decidir e, como reflexo, você automaticamente elimina a maior parte das opções e escolhas que aparecem para você. Com esse fechamento, com essa blindagem que você cria com o seu autoconhecimento, você também diminui a carga cognitiva gerada pelo hiperestímulo. E isso te dá mais energia e potência para focar naquilo que te interessa. Você entra numa espiral de reforço positivo e blindagem das pressões externas. Naquele exemplo do sorvete que eu te dei agora há pouco, dos 50 sorvetes que você tem para escolher, funcionaria mais ou menos assim. Eu valorizo alimentação saudável e eu estou de dieta. Então eu vou escolher o sorvete sem aditivos, corantes, conservantes e sem açúcar. Pronto, acabou. Eliminei 90% das opções que tinha naquela sorveteria. Porque eu sei quem eu sou e o que eu quero e o que eu não quero. E isso me fez sair do paradoxo da escolha.
É esse autoconhecimento que te ajuda na hora daquelas decisões difíceis, que têm consequências grandes na sua vida. Que faculdade eu faço? Aceito essa proposta de emprego ou não? Vou trabalhar na multinacional ou naquela startup pequena? Será que está na hora de sair do emprego e empreender? Invisto esse dinheiro para comprar um apartamento ou faço uma viagem pelo mundo? São escolhas grandes na nossa vida e que têm consequências e que muitas vezes a gente fica paralisado. Por quê? Porque falta clareza, falta esse autoconhecimento. Quando você tem muitas opções, de verdade você não tem opção nenhuma. Porque uma opção só existe quando ela é escolhida e realizada. E ao fazer uma escolha consciente e com autorresponsabilidade, com clareza do porquê você fez essa escolha, você fica tranquilo, você fica em paz. Você pode não ter controle das consequências da sua escolha. A gente está num mundo VUCA, mas você tem a tranquilidade, porque você fez uma escolha com autorresponsabilidade e você consegue lidar com as consequências que podem vir, positivas ou negativas. E isso vale ouro. Isso muda o jogo e a qualidade da sua caminhada de vida. A grande ideia que eu quero que você guarde, o ponto principal dessa conversa aqui, é a importância do aumento da sua capacidade de fazer escolhas conscientes. E escolhas conscientes são reflexo direto do seu nível de autoconhecimento. Escolha consciente não significa certeza de sucesso. Isso não existe porque ninguém controla todas as variáveis da vida. Obstáculos e desafios vão continuar existindo, mas as escolhas conscientes, feitas sucessivamente, elas vão trazendo poder pessoal, autoconfiança, senso de urgência e assertividade. Sabe aquele poder de ação com foco e principalmente autorresponsabilidade e paz de espírito? Não importa o que aconteça, você sente que você está no comando do seu avião, você está pilotando o seu avião. E tem um outro efeito se você não desenvolve essa capacidade de escolha e seleção. Se você não faz essa blindagem de si mesmo para ganhar força pessoal, para bloquear as influências externas excessivas. Com a redução da sua força pessoal e clareza e na pressão, alguém acaba te influenciando de forma significativa e fazendo as escolhas por você. E isso pode ser um algoritmo, um marqueteiro, o seu chefe, a sua família, a sua parceira ou o seu parceiro. E aqui tem um sintoma perceptível desse efeito de influência externa excessiva nas suas decisões. É a sua perda de integridade. É um curto-circuito. Você sente uma contradição nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas escolhas. Eles não estão alinhados. É errático. Uma hora você vai para lá, outra hora você vai para cá. Você vê perda de potência. Você sente confusão interna por falta de integridade e alinhamento. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço não estão alinhados. E quanto mais internamente você estiver ali pequenininho, acuado, enfraquecido, mais as decisões da sua vida não são suas. Elas são feitas por outros e pelos seus condicionamentos. O Roman Tsinari, que é um autor que eu gosto bastante, ele tem uma frase que diz assim: a forma de arrependimento mais emocionalmente corrosiva ocorre quando deixamos de agir em relação a algo que é profundamente importante para nós. E a minha pergunta é: você sabe o que é profundamente importante para você? Que vai te tirar do paradoxo da escolha, vai te dar alinhamento e potência de pensamento e ação? Para que você, de forma sábia, use tudo que o mundo moderno oferece para materializar e para você viver o que é profundamente importante para você? Legal. E o que acontece quando você ganha essa clareza, você ganha esse foco de ação a partir do seu autoconhecimento mais profundo? Quando você conhece os seus valores, você tem consciência dos seus talentos, a sua história de vida, você tem clareza de como você quer se posicionar na vida, o que acontece? Você passa a entender a vida como um processo criativo. Você toca a sua vida como um empreendimento e você se torna o empreendedor da sua própria vida. Você sabe quem você é, que tipo de experiências você quer criar, que tipo de experiências você quer viver nessa vida. E você se sente empoderado, você se sente responsável para criar esse caminho único que é só seu, é o seu empreendimento. O mundo ele pode ir se transformando, trazendo novas oportunidades, desafios, o contexto pode mudar,
mas você sabe que a vida é um processo de evolução contínua e que você sempre pode aprender, mudar, se transformar sem apego. Ou como diz o Gabriel Pensador, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E aí você incorpora e vive o que eu chamo de o santo grau do século XXI. Você desenvolve a mentalidade de crescimento. Esse é um termo que foi criado pela psicóloga e pesquisadora de Stanford, Carol Dweck, e fala exatamente sobre essa capacidade que algumas pessoas desenvolvem sobre como encarar a vida e os efeitos que isso gera nos seus resultados, os efeitos positivos que isso gera. As pessoas que desenvolvem essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de aprendiz, que veem a vida como um beta permanente, que entendem que tudo muda, que o que é verdade hoje pode não ser amanhã, que o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. As pessoas que entendem que as novas tecnologias, as descobertas científicas, as mudanças sociais podem mudar tudo do dia para a noite, abrindo possibilidades a serem exploradas, essas pessoas acabam se comportando de uma forma mais resiliente, mais criativa e mais corajosa na vida e surfam melhor esse mundo VUCA, atingindo melhores resultados naquilo que elas buscam para suas vidas. Com a sua bússola bem definida e clara, que é o seu autoconhecimento, esse seu posicionamento de vida definido, as pessoas que desenvolvem essa mentalidade se jogam ao mar não tentando controlar as ondas e as correntes, mas surfando essas ondas e correntes e mantendo o foco para onde elas querem direcionar o próprio barco. Esse processo de mergulhar para dentro para encontrar a direção e depois ir para o mundo para materializar um estilo de vida que tenha alinhamento com esse domínio pessoal, que tenha sentido e que traga prazer e realização, é o que nós fazemos na mentoria Crie Seu Caminho. A gente vai guiando os mentorados nesse processo, de forma passo a passo, onde eles vão criando essa consciência dessa bússola interna e aí depois, com essa direção definida, eles promovem mudanças e ajustes em suas vidas, de uma forma segura, de uma forma estruturada, para que eles possam viver o que eles consideram que é importante ser vivido por eles. Então, Crie Seu Caminho é uma mentoria online com duração de 12 semanas, onde você vai ser guiado por uma estrutura passo a passo para se libertar dos seus medos, encontrar seus talentos, seu propósito de vida e transformar tudo isso em um projeto de vida realista, sustentável, criando o estilo de vida que você quer viver. É um método prático e totalmente pés no chão, para sair do paradoxo da escolha, sair da confusão mental, sair da confusão emocional e poder de fato viver o que esse começo de século XXI tem de melhor, a capacidade de sermos autores da nossa vida. Se isso faz sentido para você, se você quer ter clareza sobre os seus talentos, valores e visão de longo prazo, se você quer aprender a dominar seus medos, se você quer definir o seu propósito de vida, um posicionamento de como você quer empregar o seu tempo, a sua energia, os seus recursos para você criar a vida que para você vale a pena ser vivida, se você quer ativar a sua autoconfiança, o seu poder pessoal, para você tomar decisões assertivas, decisões conscientes que te colocam em alinhamento com o seu posicionamento de vida, definindo o que você quer e o que você não quer na sua vida. E mais importante, se você quer dominar as ferramentas para fazer isso de forma segura e acelerada, se tudo isso que eu falei faz sentido para você, então eu quero te convidar para você conhecer o Crie Seu Caminho e fazer o curso introdutório gratuito. Nesse curso a gente vai te ensinar como viver esse processo de transformação na sua vida, sem mágica, sem formulinha, com trabalho, com ferramentas, metodologias sólidas e pés no chão e muita mão na massa. Se esse chamado faz sentido para você, acesse o nosso site crieseucaminho.com, faz o curso gratuito e no final a gente vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente sobre o seu momento de vida, o seu comprometimento para viver a mentoria Crie Seu Caminho. A gente faz essa mentoria somente 4 vezes por ano, com turmas bem reduzidas, porque o acompanhamento é muito próximo. E eu seleciono todos os participantes pessoalmente. Então, se você quer participar da próxima turma, acesse o nosso site, comece a sua jornada e seja muito bem-vindo ao século XXI, o século da autorrealização.